bem natural, se for de coração. Olá, boa noite. Nunca o cidadão brasileiro viu tanta cena de violência como nos dias atuais. Muitos crimes são mostrados na televisão com detalhes que nos deixam chocados, mas não por muito tempo. Nem bem um caso é absorvido pela população, logo acontece outro pior. Pai que mata filho, filho que mata pai, homens inconformados com a separação que destroem a própria família e cometem suicídio, sem falar nos latrocínios, crimes praticados para roubar coisas, às vezes insignificantes. Uma briga corriqueira de trânsito pode acabar em morte. A impressão que se tem é que as pessoas estão perdendo a sensibilidade e partindo para a violência banal. O que estaria acontecendo com a nossa sociedade? Falta diálogo, educação, religiosidade? O amor entre as pessoas acabou? Sobre todas as coisas desta noite, vai tentar responder um pouco dessas questões. Boa noite, Carla. Boa noite, Suzete. Boa noite a você que nos assiste aí do outro lado da telinha da TV Brasil Central. Aqui no estúdio conosco estão o advogado José Eduardo Barbieri, que é mestre em Direito e pesquisador da Rede de Pesquisa em Direitos Humanos, Cultura de Paz e Sustentabilidade pela FAPEG. Muito boa noite. Boa noite, eu que agradeço o convite, estou à disposição. Aqui também está a nossa colega de profissão, Marília Assunção. Ela é assessora de comunicação da Fundação Tiradentes, foi repórter do Jornal Popular por 17 anos, correspondente do Jornal Estado de São Paulo e recebeu vários prêmios, entre eles o Prêmio ESSO. Muito boa noite, Marília. Boa noite, obrigada pelo convite. E aqui ao meu lado está o juiz da Primeira Vara Criminal de Goiânia, o doutor Gercei Coelho Alcântara. Muito boa noite, doutor. Boa noite. Com você, Suzete. Eu gostaria de começar fazendo uma pergunta que os três poderiam responder. Não há dúvida de que a vida é o nosso bem maior, né? Dada por Deus, por aqueles que creem nisso, ou garantida pela Constituição. E o que a gente percebe, ou o que a gente tem a impressão, é que não se valoriza a vida da forma como a humanidade foi criada, né? O mundo existe por causa do ser humano e as pessoas hoje matam com uma facilidade assustadora, acredito que até para vocês. Eu gostaria de ouvir o que está acontecendo com a sociedade. Vou começar com você. Comigo? Eu percebo que nós estamos vivendo um momento de crise. Alguns valores estão sendo deixados de lado, e eu não estou falando aqui de um posicionamento retrógrado, mas eu estou falando sim de um aspecto valorativo, e o que você falou muito bem, da vida. A vida, a gente fica discutindo muito se ela é um direito, se ela é um princípio, se ela é qualquer outra coisa posta pelo Estado, mas na verdade a vida nada mais é do que a própria natureza. E o quanto que nós estamos nos permitindo coisificar essa natureza. Então nós estamos coisificando a vida, nós estamos transformando ela de uma maneira irrisória, fácil, sem qualquer tipo de proteção, sem qualquer perspectiva, por essa falta de valores. Você disse muito bem o aspecto da religiosidade, o aspecto da ética, o aspecto da equidade, de se colocar no lugar do outro, o aspecto de se cuidar enquanto meio ambiente, o aspecto de ver no outro uma morada dele mesmo, num aspecto, numa presteza de condutas em que eu tenho que me colocar no seu lugar. Acho que não vou falar assim, esse dinamismo da vida, mas esse descartado da vida, que tudo é descartável, a gente pode substituir, a gente pode trocar. As relações pessoais não estão sendo construídas ou constituídas, pelo contrário, nós estamos nos individualizando cada dia mais. Uhum. Eu acredito que é por esse caminho que a gente tem que conversar. Marília, eu acho que nós jornalistas, as pessoas têm a impressão de que por vivermos e vermos cotidianamente cenas de violência, transmitirmos isso, escrevermos sobre isso, a gente de uma certa forma se acostuma com isso. Eu creio que não. Eu creio que a indignação é uma coisa muito presente dentro das redações, diante do que a gente tem visto, né? A sua experiência cobrindo tanto tempo, várias áreas da sociedade, qual é a sua impressão sobre esse momento atual? Olha, eu penso que a maioria dos jornalistas ainda se sensibiliza.
Mas sim, como qualquer outra categoria profissional, os jornalistas também estão afetos a vários fatores do conjunto social. E um dos fatores que eu vejo que assola a nossa sociedade é a questão do compromisso. Hoje eu visualizo que as famílias não têm compromisso, nem todas as famílias têm um compromisso profundo com a forma como estão criando seus filhos. Os poderes constituídos não têm o devido compromisso para dar exemplo para que a nossa sociedade seja mais pontual no respeito aos direitos do outro. E até alguns dos nossos colegas também na forma de abordagem. Então, eu penso que isso tudo gera, sim, uma sequência de posturas do público que corresponde com a fragilidade desse tratamento, né? Não se tem compromisso, não se tem emprego de seriedade nas condutas, emprego de ética nas condutas. Então, pessoas em formação, jovens, por exemplo, que estão aí recebendo informações com uma velocidade nunca vista, né? Nunca se viu a quantidade e a velocidade de informações que chegam, que inclusive não permite que as pessoas raciocinem melhor sobre a consequência dos seus atos. Então, essa chuva de informações, mais a falta de compromisso do ambiente, acho que isso tudo leva a comportamentos de desprezo para com o outro, consequentemente de banalização da vida. Sim. Doutor Gesseir, a opinião do senhor tem vivido esses últimos meses com uma figura, um caso que chocou a população brasileira, com certeza, que é a do serial killer, o Tiago, né? Como que o senhor vê essa situação, todo esse quadro hoje da sociedade? Eu posso dizer o seguinte, que o homicídio é dos primórdios, né, Suzete? A gente verifica que na Bíblia, Caim matou Abel, foi o primeiro homicídio. E eu trabalho na área de crimes dolosos contra a vida há 16 anos. Dioturnamente eu mexo com isso. E o que eu tenho verificado, e complementando inclusive aquilo que eles falaram aqui, é que realmente a vida perdeu o valor, ou tem perdido o valor. Ora, eu faço sessões do Tribunal do Júri de pessoas que matam hoje numa disputa de uma sandália havaiana, de R$5 por drogas. Hoje se mata com jaca, com sutiã, quer dizer, o ser humano hoje, a vida perdeu o valor. Então, a gente verifica isso cada vez mais. Aí você deu o exemplo aí no início do Tiago Henrique Gomes. É um serial killer que é acusado de 32 mortes aqui em Goiânia por enquanto. Nós já fizemos 23 sessões, está faltando algumas para nós complementarmos, pelo menos por enquanto. E é o que a gente verifica no dia a dia, quer dizer, a vida humana ela perdeu o valor, perdeu o sentido pelo que nós verificamos. Eu tenho 16 anos de militância dioturna nisso. E cada dia que passa eu verifico que realmente a vida humana, para o ser humano, ela perde cada dia mais o seu valor, o que é extremamente lamentável. Barbieri, a gente viu que no mês de outubro ocorreram vários assassinatos de mulheres, né? Em uma semana foram 6 casos. Queria que você explicasse a diferença conceitual entre assassinato de mulheres e feminicídio. Como a Marília falou, às vezes questões pontuais, as pessoas não se aprofundam e acabam cometendo alguns erros, né? Então, às vezes é importante a pessoa saber essa diferença. Assim, a busca para caracterizar o feminicídio foi vou chamar de luta, mas foi uma construção desse empoderamento da mulher em relação à violência que ela sofre. No Brasil, é nítido que a gente ainda tem uma visão da mulher como objeto, mulher como posse. Talvez pela cultura que nós vivemos da Idade Média, porque se nós pensarmos no desenvolvimento do direito brasileiro, nós vamos ver que em 1916 nós fizemos um Código Civil pautado totalmente nas legislações que invadiram o Brasil, que é a legislação portuguesa do direito civil. Se nós imaginarmos um Código Penal, nós vamos ver um Código Penal de 1940 refletindo totalmente o direito canônico. Então, o que nós temos de progresso na legislação brasileira é a partir da abertura democrática com a Constituição de 88.
A partir de 1990 para frente, nós temos uma internacionalização da legislação no contexto brasileiro. Ou seja, a única coisa avançada que nós temos é apenas a legislação. A cultura popular é a mesma. Por isso que o doutor Gesseir tem razão ao dizer o seguinte: nós estamos vivenciando a família dentro do tribunal do júri. A família está vivendo o momento do tribunal do júri. A família deixou de vivenciar o lar, a comunidade, e passou a vivenciar o tribunal do júri e o aspecto do poder judiciário. Porque a nossa cultura ainda é retrógrada. Nós temos leis avançadíssimas em relação ao desenvolvimento, mas é o âmbito internacional. Por exemplo, o dado que você me apresenta de outubro, nós estamos vivendo o ano da mulher no aspecto internacional. E quando a gente reflete toda a ideia da Maria da Penha e depois o feminicídio é uma estrutura legislativa que foi encontrada guarida agora no Código Penal para orientar as pessoas, em especial de forma acadêmica, aos alunos do direito, vamos falar assim, a conhecerem a violência contra a mulher, o feminicídio, em especial o homicídio contra a mulher. Esse aspecto do feminicídio, de que você tem uma relação, né, com a pessoa que cabe o feminicídio, se eu estiver errado, direito penal não é muito a minha praia, não. Mas quando você tem a relação com a mulher, vira o feminicídio. E quando você, encontrei uma outra pessoa na rua, uma mulher, e agrido ela e acabo cometendo o homicídio, é somente o homicídio. No caso do Thiago Henrique, né, seria o homicídio. O homicídio, exatamente. No caso, vamos pegar no dia a dia da família brasileira, o que a gente mais vê é o feminicídio. É nítido que a gente vê, o ex-marido, o ex-namorado, é nítido que a gente vê o seguinte: a possessão. A mulher não deixou de ser uma posse do homem. O homem, ainda mais nessa cultura de centros urbanos que desenvolveram no aspecto do campo, se vê muito isso. Por quê? Posso... Né, Pode terminar, sim. Por exemplo, quando casamos, né? Quando eu coloco o sobrenome para fazer... então, Renata Vanzella Barbieri, ela é do Barbieri. Eu não aceito essa coisa, porque ela passou a ser posse minha, propriedade minha. Essa cultura, embora mudada pela legislação do Código Civil, ainda permanece na cultura. Eu não aceito que a minha mulher tenha um outro relacionamento. Eu não aceito que a minha mulher possa me largar. Quer dizer, a minha coisa não pode largar. Então eu prefiro terminar com ela. É uma questão de cultura. Isso. Né? Com certeza não adianta nós avançarmos em legislação se a nossa Justamente. Cultura prevalecer como essa, né, de propriedade, né, sem dúvida alguma. Isso ele aprendeu em casa, né? Pois é, aí eu pergunto, doutor Gesseir, quando a gente vê um crime de um pai que mata o filho para atingir a mãe, parece que isso extrapola qualquer argumento que a gente possa utilizar. Essa pessoa é doente ou ela é só esse sentimento de posse, é só a questão de não perder para outro, não deixar para o outro? Cada caso é um caso diferenciado, né? Nós temos que fazer uma avaliação de cada situação de uma maneira muito específica. Quando se diz de um pai que matou um filho e se suicidou depois, né, que é um caso que nós tivemos recentemente aqui em Goiânia, a primeira coisa que vem à nossa mente é o seguinte: essa pessoa ela não regula bem, ou seja, ela deve ter algum problema mental para chegar numa situação dessa. Quer dizer, matar um filho para atingir a mãe. Agora, a gente não entende de psiquiatria, de psicologia, para que possa aferir essa situação. Porque a gente faz tanto interrogatório lá no tribunal do júri, e a gente tem uma avaliação, e esse é totalmente maluco. E aí o laudo da junta médica do tribunal fala que ele é normal. E vice-versa. Então a gente não entende esse aspecto, né? Eu faço a minha avaliação como um juiz, né, no aspecto judicial, e que penso o seguinte, que não é normal, a pessoa não tem a capacidade normal de matar um filho, por exemplo, e se suicidar em seguida. Deve ter algum problema na mente, ou por doença, ou por perturbação. Nós vamos chamar nosso primeiro intervalo. Daqui a pouco eu quero saber do senhor, doutor Gesseir, se a maioria desses crimes está relacionado com o uso de drogas, que é o que a gente mais ou menos percebe, pelo menos através da literatura, né? A gente volta daqui a pouco.
nunca é igual. Se for bem natural, se for de... As avenidas congestionadas, o dia terminou, a violência... Sobre todas as coisas desta noite, fala sobre o valor da vida. Aqui com a gente, o advogado e professor do Instituto de Direitos Humanos de Goiás, José Eduardo Barbieri, a jornalista Marília Assunção e o juiz da Primeira Vara Criminal de Goiânia, Dr. GCI. Bom, a Carla já colocou aqui pra gente no primeiro bloco, mas aqui em Goiânia, nas últimas semanas, esse ano específico de 2016 foi marcado por crimes envolvendo a família. Muitos foram praticados por motivos considerados banais. Um deles tirou a vida de um estudante universitário morto pelo próprio pai. Vamos relembrar. Alexandre José da Silva Neto, de 60 anos, atirou contra o filho Guilherme Silva Neto, de 20 anos. O crime aconteceu no último dia 15 de novembro, no setor aeroporto, em Goiânia. O pai não aceitava o apoio do jovem ao movimento estudantil que luta contra a PEC 55. Após uma discussão em casa, segundo a mãe, delegada aposentada, ambos saíram para se acalmar. Segundo testemunhas, o pai estava de carro, encontrou o filho próximo à Praça do Avião e disparou 4 vezes. Mesmo ferido, o rapaz fugiu. O pai voltou ao carro e dirigiu na contramão até atingir o jovem fatalmente. Depois de matar o filho, o homem deu um tiro na boca e foi levado ao hospital, onde morreu. David da Silva Medrado, de 35 anos, invadiu a casa da família da ex-companheira e matou a filha Beatriz Reis Medrado, de 7 anos, e cometeu suicídio. O crime aconteceu no setor Crimeia Leste, na região norte da capital. O agressor baleou também a ex-cunhada e a ex-sogra. Rogério Ferreira Alves matou a mulher Daiele Fonseca. O crime aconteceu no dia 3 de novembro no Jardim Curitiba 2, em Goiânia. Segundo a polícia, o homem atirou 3 vezes contra Daiele e em seguida se matou. Marília, eu quero aproveitar esses casos para te perguntar. A gente estava conversando antes do programa e você comentou que trabalhou 4 anos na parte noturna do Jornal Popular. Quer dizer, quando se cobre muito homicídios. Pela sua experiência de repórter, muitos dos casos estavam associados ao uso de droga e álcool, ou isso é um mito? Olha, eu não vejo como um mito, não é um mito, mas eu percebo que essa incidência, esse motivo, essa explicação, ela já não tem mais um peso que havia antes, inclusive por conta dos dificultadores todos relativos às drogas que causam uma reação mais drástica como essa, a exemplo do crack. Né? Não se vê tanto isso mais e, ao mesmo tempo, os crimes continuam sendo muito chocantes. A gente tem situações de um jovem que, para tomar pega o celular de um outro jovem dentro de um ônibus, que o celular não é de uma marca boa, e aí ele decide matar esse jovem, e ele não está drogado. Então, esse tipo isso para mim é o ápice da banalização mesmo, né? Por um objeto que ia funcionar como outro celular qualquer funcionaria, mas não era de boa marca, e o outro mata. Então, eu não vejo mais uma relação. Acho que o consumo de drogas ele está, sim, relacionado a um grande número de crimes, mas não necessariamente com esses casos drásticos como esse do pai que matou o filho, teve o trabalho de descarregar uma arma em via pública, ou seja, posse mesmo, como disse o professor, né? Não será de ninguém no mundo, vai comigo, e ainda se mata. São casos de postura, eu acho que envolve muito de um certo adoecimento mental, sim, de grande parte da nossa sociedade. Né? Acho que a gente tem fatores que precisam ser estudados pelos especialistas para que a gente possa encontrar uma válvula para isso. Mas não necessariamente dá hoje, na minha opinião, para atribuir única, exclusiva ou em grande maioria os casos ao uso de drogas. O senhor concorda, doutor GCI? Eu concordo, eu acho que realmente não são todos os casos. Esse do rapaz aí que foi morto pelo pai, a gente verifica que, a princípio, parece que não tem uma situação no aspecto de droga. Mas eu tenho um dado estatístico que é interessante. Em 2000,
a cada 10 sessões de júri popular que eu fazia, 2 eram voltados para a questão da droga. Hoje, a cada 10 são 8 casos. Então, ou seja, nesse período aí de 16 anos, nós temos aí praticamente quase que duplicando, né, quadruplicando, né, uma situação de aumento. Quer dizer, cada 10 homicídios em Goiânia, nós temos 8 que são voltados à questão da droga, seja pelo tráfico ou pelo uso. Eu acredito que muitos dos casos a pessoa pode não ter esse envolvimento com a droga. O que as pessoas falam que alguns desses crimes são cometidos em momentos que a pessoa está sob uso, sob efeito da droga. Mas o que a gente tem percebido também é que a violência chegou a um ponto que não precisa se estar com essa utilização da droga para que se cometa o assassinato. Aí a gente, entre outras questões, que nós pensamos o seguinte: as pessoas falam que a injustiça social, a situação não só cultural do país, mas a situação social do país, a impossibilidade de recuperação das pessoas nos ambientes de presídios do país, tudo isso colaboraria para esse aumento da violência. A impunidade, na opinião do senhor professor, teria que peso nesse quadro que nós estamos abordando? Eu acho que a evasão escolar tem peso maior que a impunibilidade. Se você imaginar, como tem até um levantamento feito, foi lançado recentemente o Goiás pela Vida, e um levantamento feito é que a cada jovem que sai da escola, aumenta, se não me engano, 5 vezes a criminalidade. E dessas 5 vezes, 2,5 em homicídio. Então, se você imaginar que não é a impunidade, mas é a evasão escolar, a falta desse compromisso na educação, eu acho que é por aí que a gente vai começar. Porque se você imaginar a ideia do presídio, da ressocialização, isso é a outra ponta da nossa corda do começo da reestrutura social que a gente está imaginando. É inadmissível você ver meninos de 13 anos de idade, 14, que estão na escola, mas não sabem ler e escrever. E aí você vai a gente tem Goiânia como a segunda cidade com maior desigualdade social do mundo, só perde para Joanesburgo. Então, quer dizer, aqui em Goiânia nós temos as 5 classes sociais de extrema riqueza, de extrema pobreza, em que várias Goiânias em uma cidade só, onde nós temos escolas que não têm comida, escolas que não têm o devido acompanhamento, e a família não sabe o que fazer com a criança. Então, o que chega lá no Dr. Gesseir é simplesmente a pessoa que foi abandonada. Abandonada primeiro pela família, depois pela comunidade. É nesse ponto que a gente tem que conversar. A punição ou não, aí vai caber ao Estado. Mas fazer esse trabalho de consciência de cidadã, consciência de dever... É papel da escola? É papel da família. É papel da comunidade, que entra a escola. É papel da sociedade, que entra nós com esse programa de hoje. Com o aspecto religioso, o aspecto valorativo. Então, nós temos, assim, eu acho interessante o seguinte, nós temos um dever cívico com as nossas crianças, adolescentes e jovens em formação, que são eles que serão propulsores amanhã, se nós, enquanto até mesmo, para voltarmos aqui, falarmos um programa sobre violência contra o idoso, porque amanhã somos nós também que estaremos aqui, para falar, eu fui vítima da violência. Doutor Gesseir, o senhor comentou no começo do programa que já são 16 anos de experiência nessa área criminal. Queria que o senhor explicasse para o telespectador, já que a sociedade levantou a questão da impunidade, qual que é o rito, né, dos crimes de homicídio quando chegam lá no tribunal? Normalmente demora-se quanto tempo? Depende muito de cada situação. No caso, quando às vezes o sujeito é preso em flagrante, que tem uma prisão decretada, então a Polícia Civil tem um prazo menor de apuração, então demora menos tempo. Então, vamos supor, um crime que seja cometido hoje, numa situação de preso, mais ou menos em 10 dias o inquérito policial já está lá no Poder Judiciário e aí começa essa tramitação, em 3, 4 meses, se não houver recurso, ele está sendo julgado já. Agora, há casos aí que se propagam, né, casos que a vida toda nós tivemos
uma situação bem recente aqui do caso Marta Kozak, em Goiânia, que 20 anos depois nós tivemos uma sessão do júri. São acusados soltos, demorou 8 anos de uma apuração, depois muitos recursos. Então depende de cada situação. Veja bem, essa situação do serial killer aí, foi formada uma força-tarefa, e se nós formos considerar o cômputo geral, quer dizer, o número de homicídios e a apuração, e nós já estarmos hoje no 23º júri, foi muito rápido, né? Então a gente pode considerar que é muito rápido, mas há situações que realmente demandam muito mais tempo. Pois é, o senhor citou o caso Marta Kozak, tem um caso que eu acredito que a Marília acompanhou também, que foi do casal Ximenes. Muitas vezes a gente não consegue entender por que esses casos ainda não conseguem ser julgados, ir para julgamento, né? Então são esses recursos. São recursos. Há de destacar que o caso Ximenes foi julgado, ele já inclusive foi sacramentado, o Marco Antônio Bittencourt já foi inclusive condenado, né, pelo Tribunal do Júri. Mas agora, ele está preso? Ele, segundo informação, porque esse processo eu me dei por suspeito, eu me afastei, mas a informação é que estaria preso em Caldas Novas, cumprindo pena lá. A informação que eu tenho, extraoficial. Agora, há situações que realmente demandam mais tempo, né? Nós tivemos aqui um caso muito famoso em Goiânia, que foi o do Mohamed Dali, que matou e esquartejou aquela jovem inglesa. Foi muito rápido a condenação do Mohamed. Nós tivemos também aquele caso do bicudo, que furou os olhos da Mara Ruby, numa tentativa de homicídio. Ficou muito famoso esse caso, até no Brasil todo. Também já julgado. Caso Caron, né, do médico Denísio Marcelo Caron, já houve julgamento. O caso Corumbá, que matou e esquartejou também aqui em Pirinópolis, em outros locais, esses também passaram por mim. Quer dizer, esses casos escabrosos geralmente passam lá por mim mesmo. Pois é, a gente brincava aqui, doutor Gessei, como é que o senhor chega em casa depois de um dia vivenciando, ouvindo não só o acusado, como também as acusações, as defesas dessas pessoas? É difícil. Agora, eu vejo assim, a magistratura é um sacerdócio, a gente tem que ter dom. O juiz do Tribunal do Júri, ele tem que ter dom. Eu gosto demais do que eu faço. E assim, eu amo o que eu faço. Tem 16 anos que eu estou lá, é um regime mais que fechado, que a lei fala que são 8 anos, né? Mas gosto muito daquilo que faço e a gente então pede muita sabedoria e força a Deus e Ele nos concede, né? Certo. Desculpa, Não, Carla. eu ia até perguntar para a Marília também, como experiência dela de jornalista, você percebe que esses grandes casos em Goiás sempre repercutem fora, já que você foi correspondente do estado de São Paulo aqui? Era o que te pediam, né, esses casos? Sim. Infelizmente, são casos que eles fugiam muito do padrão, vamos dizer assim, e por força dessa característica tinham um apelo nos jornais de fora, né? Eu fiz alguns deles, mas assim, é algo que até nos constrange, porque como jornalistas nascidos e criados aqui, né? Porque a gente fica com aquela dúvida, né? Se não estamos contribuindo também para criar uma ideia de que esses crimes acontecem mais ou só no estado de Goiás. E, na verdade, isso acontece, esse tipo de crime brutal acontece em todo lugar do mundo. Hoje nós temos um atentado nos Estados Unidos, né, numa escola americana, ocorrido hoje ainda. E o que leva essas pessoas a sair atirando a esmo motivos políticos, religiosos, econômicos. Então, no mundo todo, nós vamos ter situações assim. Nós tivemos casos de pessoas que fizeram outras reféns na Alemanha, nos Estados Unidos, pessoas que ficaram presas, né, por 15 anos, 20 anos na mão de alguém, de um algoz, ou mais de um algoz. Então, essas coisas acontecem em todos os lugares do mundo. A gente tem um azar de ter alguns casos que chamam mais atenção pelas características. É o caso do Mohamed, que o Dr. Gessei bem citou, que foi um caso realmente, eu acompanhei bem na época, desde o encontro do corpo, e tudo aquilo era muito chocante.
a forma abominável com que ela foi assassinada e os detalhes, as características, o riso, o cinismo, a ironia presentes ali, né? O caso do Carlos Eduardo Sandfeld, que matou o cartunista Glauco em São Paulo, e depois veio para cá e cometeu aquela série de crimes, e é uma pessoa que conseguiu viver em sociedade tão bem que estava estudando psicologia. Fazia o curso superior de psicologia numa universidade aqui. E fazia, e é interessante que nesse caso ele fazia o tratamento psiquiátrico dele numa rede pública corretamente. Ele comparecia ao local. Na época nós fizemos um programa sobre isso, obtivemos essa informação. Devia ser realmente um psicopata, porque enganava até mesmo os profissionais. É preciso até pontuar essa informação. Houve um certo momento em que ele deixou de frequentar. E isso há relatos, inclusive, nos autos, feitos por familiares. No caso, me lembro bem, na época, o pai, através do advogado, declarou que havia essa preocupação por ele ter suspendido o tratamento por conta própria, com isso deixado de utilizar a medicação e voltado a consumir drogas. No caso dele, que havia um histórico de doença mental familiar muito severo, quer dizer, isso tudo tornou-se uma bomba, né, na mente dele, uma bomba que o tornou uma arma, né? Saiu matando por aí a esmo. Quando você fala que Goiás não é diferente, há um dado, inclusive, que afirma que a criminalidade ela evolui de forma semelhante nos países industrializados, não é? Aí eu fico perguntando, a nossa diferença estaria nessa questão que você colocou, da escolaridade, da permanência da criança A gente está acostumado a ver um Estado punitivo, né? E nós, como cidadão, e aí explorado talvez pela grande mídia, de que olha, precisamos fazer uma pauta bombas aqui, as pautas bombas são Goiânia, né? Supervalorizam isso, que já não é bom, não é? Exatamente. E o que a gente percebe é que falta primeiro a consciência do dever, e a consciência do dever começa na família. Mas hoje, com esse, como você falou dos países industrializados, o ser o primeiro, eu preciso vencer, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso pôr dinheiro aqui em casa. Então o pai sai, a mãe sai. Isso que a gente está falando é uma família média, né? Mas se a gente imaginar numa classe mais baixa, o pai está na droga, a mãe está na droga, o pai morreu no homicídio, a mãe está sustentando a família com prostituição, com droga, que tem gente vivendo com... que essa família tem 20, 30 dentro da casa dela, um menino sendo violentado, saindo para vender balinhas, para sustentar a droga. Então, não vou falar assim... nessa crise de valores familiares, nós não temos a vida. Nós temos simplesmente, eu preciso sobreviver. A média de vida desses jovens hoje é 17, 18 anos de idade. Nós temos muito mais violência com jovens. A nossa violência é maior que a Síria, se a gente imaginar um contexto de guerra. Inclusive tem um dado que o Brasil ocupa o primeiro lugar no ranking mundial de homicídios, com mais de 59 mil assassinatos registrados em 2014. É algo assim, a gente fala tanto das guerras, né? A gente fica indignado, né, vendo a guerra e vivemos uma. O poder público, minha opinião pessoal o poder público vive muito mais de pauta-bomba do que se preocupar com políticas públicas. Que evitem. Exato. É verdade. Porque uma pauta-bomba tira o contexto do que está acontecendo no Congresso Nacional. Um exemplo, assim, do que a gente está falando. Se o Sérgio Moro fez um levantamento de 3 trilhões de desvios, que com 1 trilhão nós teríamos toda uma repatriação e o alavancamento da economia brasileira. Você já imaginou se fizesse, sim, o perdão das empresas da Lava Jato, mas que cada uma adotasse uma escola e um hospital, um cais? O quanto que nós teríamos devolvesse o dinheiro dessa corrupção toda, que mais de 70% das verbas desviadas no país é da educação e da saúde. Uma boa ideia, né, gente? Uma excelente. Boa ideia. Seria uma boa ideia, realmente. Mas eu queria que a gente entrasse numa questão agora, a Marília até colocou no início, quando a gente fala não é nem do papel, né, da responsabilidade da mídia nessa questão da banalização da violência. Quando eu coloquei no começo, Marília, que o que a gente percebe nas redações é uma certa indignação ainda com esses casos, eu não levei em consideração esses profissionais que vivem dessa banalização, né? Eles conseguem passar 2 horas
ou às vezes uma tarde inteira, explorando uma morte, um crime, mostrando aquelas cenas, né? Aí eu fico perguntando, você vê na hora do seu almoço, ali um pouquinho às vezes borrado, em algumas televisões nem isso. Na internet no você vê a WhatsApp, né, cena hoje em dia, abertamente, né, de sangue, da pessoa morta ali. E você vê isso hoje, aí você vê isso amanhã, aí você vê isso depois de amanhã. A mídia é um pouco responsável por isso, Maria? Sem dúvida alguma. Na medida em que a gente expõe isso com naturalidade, isso fica o quê? Natural para as pessoas. Fica natural. É fácil você achar que não tem nada de anormal, que pode acontecer dentro da casa do seu vizinho e, de repente, dentro da sua. Né? E acho que aí vocês tocaram num ponto que eu estava aqui mesmo esperando para tocar, que é a questão da influência das redes, né? A forma como as pessoas estão lidando com isso, a forma inconsequente e irresponsável com que as pessoas estão postando, muitas vezes pessoas acreditando que estão fazendo algo bom e estão compartilhando coisas absurdas. E é crime, né? É vilipêndio, né? Sim, vilipêndio. Né? É coisa assim absurda, crimes relativos à criança, né? a idoso, e estão lidando com aquilo como se estivessem ajudando a contornar um problema, e não é verdade. Não é verdade. Então, esse equilíbrio, essa regulação, vamos dizer assim, das redes, ela precisa surgir. A sociedade precisa também mudar sua postura frente a isso, mudar sua cultura em relação a isso. E é rápido. Mas isso depende da pessoa, não é? Porque é o que a Carla colocou, você passou, aconteceu um assassinato, você filma, aquilo é seu, você coloca na sua rede, então eu preciso ter essa postura de que isso não contribui em nada. Por que, Marília? É uma mudança de cultura. Mas por que as pessoas gostam tanto de ver isso? Por que isso se propaga de uma forma tão violenta, tão rápida? Olha, há uma curiosidade mórbida sobre esses casos, né? Isso é notório, isso quem trabalha na área sabe, né? A sociedade quer saber. Agora, você como profissional da área, você tem que ter as medidas corretas para tratar do assunto. Nas redes não há medida. As pessoas não têm medida. Os comentários chocam muito, são né? chocantes, são absurdos. Tem gente que ri. Tem gente que torce para aquilo acontecer com um colega, com um vizinho. Nós temos casos de criança que está morrendo no quarto, né, enquanto a família está ausente, como foi aquele episódio do garoto que se enforcou, não é? Por conta de um jogo. Então, parece que as pessoas estão entrando para dentro da rede. O Big Brother, de um jeito mais radical que nós podíamos imaginar, ou não podíamos, talvez, né? Vamos para mais um intervalo, agora a gente volta e vamos ouvi-lo daqui a pouco. O movimento começou, o lixo fede nas calçadas, todo mundo circulando, as avenidas vivemos esperando o dia em que seremos melhores. Nas ruas, o goianiense tem opinião formada sobre a violência banal que tira muitas vidas todos os dias. O número alarmante de crimes divulgados pela imprensa aumenta a insegurança da população. Quanto vale a vida de qualquer um de nós? Quanto vale a vida em qualquer situação? Recentemente, em Goiânia, um pai tirou a vida do próprio filho e depois se matou. O caso chocou a sociedade. Banalizar a vida tem sido cada vez mais comum. E você, acredita que a vida perdeu valor? Felizmente, a gente tem acompanhado na mídia, até em fatos pessoais mesmo, que existe uma banalização da vida na sociedade que a gente vive, infelizmente. As pessoas parece que perdeu o amor, os valores e assim por diante. Perdeu o sentido, assim, não para todo mundo, mas para várias pessoas, sim.
Perdeu. Por quê? Totalmente. Por causa as pessoas não têm mais respeito um com o outro. Que humanidade. Não tem educação, não tem respeito, não tem nada. Então o povo hoje está interessado em quê? Só em dinheiro, só em posição, só isso, mais nada. E a criminalidade hoje ela não julga muito, né, a vida em si assim como uma coisa sagrada, né? Se matam por qualquer coisa, valores, irrisórios, entre outras coisas. E a pessoa, né, mata por isso, então realmente vê que a vida hoje não tem um valor mais. As pessoas estão procurando alguma coisa de satisfazer seu próprio ego. O ser humano não tem mais valor, o bicho bruto tem mais valor do que a gente. Quem souber quanto vale, fale em alto e bom som. Doutor GCI, todas as pessoas falaram muito em valores, né? Assim como nós falamos. Durante todos esses anos, qual caso, eu sei que é difícil até falar quais casos podem ter chocado mais o senhor? Eu posso dizer que foi o do Mohamed Ali, porque, primeiro, a maneira que foi, no caso, feito aquele homicídio, né? Ele usou, não tinha drogas para usar durante a noite e ficou cheirando gás de cozinha, né? Segundo a versão dele, a noite toda, depois matou, esquartejou, deixou o corpo lá no quarto, foi para uma festa, gravou aquilo. Então chamou muita atenção esse aspecto, dentre vários, né? Agora, teve também uma situação que me comoveu muito, porque recentemente nós fizemos um júri aqui em Goiânia de um rapaz de 8 anos de idade que comandava um tráfico de drogas aqui na favela do Vietnã. 8? 8 anos de idade. Os pais estavam presos por tráfico de drogas e aí ele ficou no lugar dos pais, com 8 anos de idade, comandando o tráfico de drogas. E ele ameaçava as pessoas e devido a essa ameaça que ele fez num determinado acusado, o acusado o matou. Então assim, veja bem, uma criança de 8 anos de idade comandando um tráfico de drogas, né? Quer dizer, ele foi vítima nesse caso aqui, mas procurou a morte, né? Porque fazendo dessa forma... Misericórdia, eu penso o seguinte, a extinção da violência é uma utopia? O ser humano, ele precisa ser preenchido. Eu falo isso porque nós passamos uma evolução da humanidade buscando algumas forças que pudessem conter esse ser humano. Foram os preceitos morais, os preceitos éticos, foi a existência de Deus, aí passamos para a existência do Estado, e a gente cada dia que passa vê que nenhuma dessas são capazes de conter a violência do ser humano. Assim, nenhuma dessas foi através de impositiva. Que preencher o ser humano precisa iniciar por ele. Ele precisa tomar conhecimento dos seus deveres, mas para isso é preciso ter alguém ou mestres, eu vou falar de pessoas que possam espelhar condutas. E hoje, quem são esses líderes que podem inspirar esses jovens, essas crianças? Quem são as pessoas que podem transformar, pacificar a sociedade? Quem são os nossos líderes de pacificação social? Quem foram aquelas pessoas que trouxeram um momento de paz para a gente? Hoje a gente só vê sucesso no dinheiro, sucesso na empresa, sucesso aquilo, mas a gente não vê pessoas realizadas, pessoas satisfeitas. E isso é o que vem transformando a violência, assim, a vida humana cada dia mais diminuta, cada dia mais pouco importa. Nós não temos um referencial de paz, nós não temos um referencial de pessoas que foram capazes de se satisfazer e buscar um crescimento depois da sua comunidade, da sua continuidade de existência. Pois é, mas se a gente pensar assim, a impressão que a gente tem é que não tem nada que possa ser feito. Ou tem? Tem. Nós temos que buscar essas lideranças. Pois é, mas hoje, por exemplo, vamos falar especificamente do Brasil. Né? O Estado, né, como aquele que deveria guardar, cuidar, ele não consegue fazer isso. Os exemplos, os políticos que estão na mídia não fazem isso. Pelo contrário, eles dão um exemplo ainda pior. A escola não consegue exercer esse papel. A família está desestruturada, envolvida ainda com drogas. Então, mas assim, ninguém foi na minha casa e entrevistou meus pais. Ninguém foi na casa do Dr. GCI e entrevistou ele e a família dele, nem a Marília aqui, porque nós não somos mídia. Nós não somos, a família estruturada não é mídia.
A família estruturada é. E isso vende-se. Eu concordo plenamente. Eu acho que a questão da família é a grande charada. É a família quem escolhe os governantes. Está ali o eleitorado que vai definir quem vai nos administrar, quem vai gerir os nossos interesses. E a família tem que ser exemplo. A família, o pai e a mãe têm que acordar para a responsabilidade daquilo que eles estão fazendo. Não adianta tentar delegar para a escola, para o Estado. Esses aí tem que ser consequência do que você, como família, vai construir. Menos corrida ao dinheiro, menos corrida a sucesso e mais Porque essa é a interação. família tradicional. Essa é a família que se vê exposta a essa violência. E a mídia não chega nessa família e fala assim, olha, como é que funciona a sua casa para ser esse sucesso? Como é que eu consigo ver esse pai, essa mãe, ou independe da formatação da família, como é que eu consigo ver essa família sendo posicionada nessa agressividade do dia a dia? Como é que é arrumar os filhos? Como é que é gerir a casa? Como é que é gerir o trabalho, gerir as emoções e passar um dia normal? Assim, a grande mídia não expõe essa família que é nossa família. Eu acredito que a gente está falando aqui de casos pontuais, de que vão ser jurisdicionalizados. A exceção é que é exposta. Exato. Na verdade, a gente até nada muito contra a maré. Existe uma categoria que chama narrativa de transformação no jornalismo literário. E, na verdade, a gente tenta mostrar isso, sabe, Barbieri? Essas histórias de vidas que podem inspirar, que podem transformar a sociedade. Mas também é difícil conseguir convencer o editor. A Marília sabe disso, dessas pautas. Um dia, assim como a gente já está vivendo, a tendência é, de fato, um pouco piorar. Um dia esse editor vai se sensibilizar. É onde entra o que eu ia falar do Plano Nacional de Educação e Direitos Humanos. Que a própria organização, aliás, existe outra mística, né? Que direitos humanos ou é de esquerda ou direitos humanos é para o bandido. Não, direitos humanos é todo um tratativo internacional para o Brasil se localizar como Minha Casa Minha Vida, da ONU e da OEA. Então, toda organização jurídica de um país, ela é ditada pela ONU e pela OEA. Isso é direitos humanos. Não tem nada a ver com a estrutura de que é passar a mão na cabeça do bandido, que é uma desagregação da família. Pelo contrário, isso passa por um dever da mídia. E a mídia está esquecendo esse papel fundamental dela. Doutor Gessé, aproveitar e perguntar para o senhor sobre o mês nacional do júri. Em 2014 e 2015 foram realizadas as semanas em todos os estados. Goiás ficou em terceiro lugar no julgamento de crimes contra a vida em 2014 e em primeiro lugar o ano passado. Como é que está esse mês? Ele foi destinado a que tipos de crimes contra a vida? Esse mês o Conselho Nacional de Justiça, que é o CNJ, estabeleceu o mês todo de novembro, antigamente eram as semanas, para a aceleração dos julgamentos em crimes de feminicídio. Hoje à tarde, inclusive, eu fiz terminei uma sessão do Tribunal do Júri de uma tentativa de homicídio em que a vítima era companheira de um rapaz. Foi condenado hoje a 9 anos. Então, em todas as comarcas se priorizou essa questão voltadas para o feminicídio. Essas questões voltadas, no caso, para o feminicídio. Certo. Bom, essa questão do valor da vida ou a banalização da violência, ela tem sido tema de diversos filmes. E nós, sobre todas as coisas, a gente tem colocado no nosso Face, nossas mídias sociais, né, nas nossas redes, algumas sugestões de temas ligados, de filmes ligados aos temas que nós temos debatido. E hoje nós temos uma lista ali, mas a gente vai falar... Queria ressaltar o A Vida é Bela, né, do diretor Roberto Benigni. Acredito que vocês tenham assistido. E Carla viu, né, Carla? Esse filme é fantástico. Eu revi várias vezes, porque as mensagens, acho que é o que o Barbieri fala, a mensagem que passa é muito bonita. E a gente pode usá-la em várias partes da nossa trajetória, né, em vários momentos, assim. Alguém que está sendo pai, né, alguém que está no momento depressivo, você vê esse tipo de realidade, como a pessoa consegue contornar, assim. Eu acredito que vocês assistiram também? Sim. Perfeito. Se encaixa
tudo isso que você disse. E você tem outras sugestões aí, como eu disse, nas nossas redes sociais. Gente, nosso tempo acabou, como diz o professor José Eduardo, a gente podia fazer outro programa falando do assunto. Esse aqui é uma pequena colaboração da TV Brasil Central, do programa Sobre Todas as Coisas, para a gente discutir esse tema, né? Eu, particularmente, acredito também que tudo passa pela educação, tudo passa pela família. E eu sou otimista, eu acredito que a gente possa ter uma transformação da sociedade, né? Acho que se a gente desistir, as coisas ainda ficam mais tristes ainda, né? José Eduardo, muito obrigado, foi um prazer receber você aqui. Eu que agradeço. Marília, obrigada. Prazer, doutor GCI. Obrigado, Suzete. Eu me dispus a vir, você me convidou e estamos aqui sempre à disposição. Falaremos ainda mais sobre esses temas. Obrigada, Carla. Uma boa noite para você. Boa noite, Suzete. Este programa tem reprise no próximo sábado, às 7 da noite. E a próxima segunda-feira nós estaremos aqui com um novo tema. Uma boa noite para você e até lá. Dentro do seu coração, onde a paz brilhe mais que uma lembrança. Sem a luz que ela traz, já nem se consegue mais encontrar o caminho da esperança. Sinta, chega o tempo